Muito bem, sábado, dia 12 de dezembro de 2020, nesta noite maravilhosa, eu tenho aqui a presença também maravilhosa da Mônica Beatriz, que muito bem aceitou o convite aí da produção, das pessoas que nos aproximaram, para que nós estivéssemos juntos nesta noite de sábado. Mônica, muito obrigado pela sua presença, e eu vou direto e reto aí nessa sua simpatia, nessa energia, fazer a pergunta derradeira, a pergunta que abre, né, o programa Encontro no Face. Quem é a Mônica Beatriz? Boa noite, senhor Gilvan, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer, né, estar aqui, ter essa oportunidade de bater esse papo com o senhor e com todos vocês. A Mônica, quem sou eu? Bom, eu sou uma estudante, Mineiro, ai. estudante Mineiro, da ai. uberabense ali do Triângulo Mineiro. Sou mãe, esposa, sou bacharel em Direito, empreendedora, amiga dessa galera maravilhosa aí que me segue. E é isso. Beleza, Mônica, com todo esse nosso princípio, você pode ver como é que morar em comunidade tem um problema, né? Os carros tunados da noite, né? Fazem a festa, né? Exatamente. Então, morar em comunidade dá esse problema, mas tudo bem, Não, vamos que vamos. mas Mônica, olha, em casa acontece, às vezes um cachorro late, um filho chama, um lenço cai no chão. Pior é quando um lenço cai no chão, faz muito barulho. e hoje na nossa pré-produção, né, a gente tinha dito exatamente isso, né? Uma pessoa estava fazendo uma live e passou uma moto atrás, no maior barulho. Aí o cara não perdeu o foco, né? A pessoa não perdeu o foco e disse: é o que eu tenho para o momento. E é o que a gente está fazendo aqui, não perdendo o foco. Mas a crítica não poderia deixar de passar, né? Porque as pessoas, Mônica, porque as pessoas que estão nos acompanhando, né, muitas das vezes, claro, tem um nível acima dessa observação que a gente acabou de ter agora. Mas alguns que passam merecem ter o discernimento de entender que a liberdade dele termina quando a minha começa a incomodar, né? A frase não é mais ou menos essa, não, mas serve. Mônica, voltando à nossa abertura aqui, você também tem uma larga experiência, além de bacharel em Direito, você tem uma larga experiência de vida, já passou por várias. Também tem isso. Mônica, você está me ouvindo? Tá beleza? Travou um Deu uma pouquinho. oscilação. Teve uma. Perfeito. Uma oscilação. Mas aí eu estava perguntando, Mônica, a respeito da sua experiência profissional, o que você gostaria de passar para a gente que está acompanhando você, para mim, principalmente, para aprender um pouco mais? Olha, Sr. Givan, na verdade é uma troca, né? Eu gosto muito disso, de reconhecer que nessa vida só existe isso, uma troca entre nós, seres humanos, um vai aprendendo com o outro, e quem tiver aberto para aprender cada vez mais, se permitir, vai sair na frente, né, dos que ficam acomodados. E a gente está vivendo um momento, nesse momento de pandemia, um momento tão diferente, né, tão atípico, que eu acho que vale a pena falar a respeito desse negócio, né, de trabalhar em meio à pandemia, tudo isso que aconteceu. Então, acho bem interessante. Com certeza, com certeza. E você tocou num assunto muito em voga, né? Da modernidade, é do momento. Né? Muitas coisas estavam previstas aí para acontecer em 2024, foram obrigatoriamente antecipadas para 2020. Uma delas é a Cortou novamente. Mas antes de entrarmos na internet, antes de entrarmos na Mônica, voltou aqui novamente, Voltou. de entrarmos nessa seara do home office, eu vou fazer um leve crédito aqui a Velox da Oi, que antes de nós entrarmos ao vivo deu uma falhada, né? Então eu tenho o devido crédito aqui para, vamos dizer assim, registrar com relação à falha, né, do Velox da Oi. E agora eu estou sustentado aí pelo 3G da Vivo.
Então, aos telespectadores que nos acompanham, vocês têm a oportunidade aí de ver a qualidade fornecida pela internet brasileira, né, Mônica? Mas o que eu queria dizer, e vale a pena, é registrar logo de cara, ô Mônica Beatriz, a participação da Aurineide Silva, de Brasília. Ela está conosco aqui ao vivo na transmissão, isso é um bom sinal. Muito aquela bom. entrega do Facebook foi imediata, né? Tão logo começamos a fazer a transmissão, a Aurineide Silva, de Brasília, escreveu aqui o seguinte para você: Mônica, sua linda, saudades. Pode ficar à vontade aí para dizer para ela. Obrigada, minha linda. Eu compartilhei aí nos grupos desses meus amigos que eu fiz nessas regiões do Brasil, que eu tive a oportunidade de viajar, de conhecer. E eu fiz amigos mesmo. Eu sei que em todo cantinho do Brasil por onde eu passar, eu sei que eu tenho um chuveiro quente para tomar banho e eu sei que tem uma comidinha no fogão esperando. Esse povo é maravilhoso. Um beijo e obrigado, viu, gente? Não, e é verdade, Mônica, olha como são as coisas, né? Eu tenho que admitir que eu não te conheço pessoalmente, né? Olha como são as coisas, a gente tem que saber reconhecer essa transparência, essa verdade para o telespectador, cria credibilidade, cria autoridade também, né? Então, eu tenho que admitir que eu não lhe conheço, eu te conheci numa apresentação de uma empresa que você veio a Nova Friburgo, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, né? Mais precisamente a região serrana do estado, né, e você muito bem conduziu um treinamento que foi mais para um seminário do que para um encontro, né, porque começou por volta de 8 horas da noite, né, e, para ser mais precisamente, 19h30, 7h30 da noite, e terminou lá por volta de 2h30 da madrugada, 3 ainda foi pouco, né, Mônica? Foi um trabalho e tanto desenvolvido por você aqui na cidade. Parabéns, antes de mais nada. Muita vontade de me encontrar com a galera e de passar para o pessoal aquilo que estava dentro de mim, né? Então, é isso, cada um dá aquilo que tem. Eu tinha muita coisa para oferecer, muito amor, porque a empresa que você está falando é a empresa do coração, né? Inclusive, ó, eu tenho aqui uma recordação desse dia que a Jéssica, junto com a mãe dela, toda a equipe de Nova Friburgo, né? Eles me deram essa canequinha aqui, ó, que fala assim, ó: eu amo pãozinho de queijo, cafezinho, docinho de leite, franguinho com quiabo, arroz doce, mingau de milho, broa de fubá, torresminho. Falando que eu falo desse jeito. E aqui o pessoal, ó, nós amamos muito você, a equipe de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Nossa, então, olha, carinho total, vocês moram dentro do meu coração. Perfeito, perfeito. Se bobear, elas estão por aqui acompanhando, mas com certeza vão, mais do que reassistir essa transmissão, que vai ficar gravada no Facebook, e a partir de amanhã, domingo, também vai estar disponível no meu canal no YouTube. Então, são duas forças aí, duas frentes de transmissão, que as pessoas vão poder acompanhar esse momento diferenciado que nós estamos tendo aqui neste sábado. Tanto que eu defino como encontro, porque é uma informalidade com conteúdo. Então, e os amigos começaram a definir tanto como programa, que eu não estou mais fugindo desse nome. É um programa, né? Mas ele é totalmente sem formalidade, né? Ele tem uma responsabilidade, sim, pelo conteúdo, pelas pessoas que estão convidadas, pelo que eu falo, né? Admito que eu assino aqui o que eu falo, principalmente as críticas que eu fiz há pouco, espero não fazer mais, mas se for para ser feito, Mônica, você que é advogado, você sabe, lamento, mas vou fazer. Mas, Mônica, Zenaide Zanon da Silva também presente ao vivo aqui, com 3 mensagens diretas aqui no Facebook. Boa noite, Gilvan e Moniquinha. Olha bem, ainda tem mais, não, Mônica? Ela disse que aqui em Jaú tem também. Obviamente relacionado a alguma coisa que você disse aí. Ah, sim, tem território do calçado também, kkk, ela bota ali. Então, essas aí são as frases da Zenaide Zanon da Silva. Um beijo, Zenaide. Obrigada aí pela participação. Nossa, ó, vai ter pessoas assistindo, tenho certeza. E o pessoal de Brasília, que eu amo de paixão. Brasília e todo o entorno, as cidades satélites. Ó, o pessoal de Brasília não gosta que fala, acho que cidade satélite, se eu não me engano. Você acredita? Mudou o nome, eu tenho que lembrar.
pessoal do Mato Grosso do Sul, pessoal de Tocantins, aqui do estado de São Paulo, enfim, esses amigos aí, nossa, gente, que felicidade. Pelo menos a gente tem a oportunidade de se encontrar aqui pelo Facebook, pelas redes sociais, né, que vai para o YouTube, vai para o Instagram, e aí a gente vai se encontrando. E aí, os recados, talvez até mais interessante, se bobear, muito mais interessante que o home office, né? De repente, o programa todo aqui vai de bate-papo falando das pessoas que a gente ama, né? Das pessoas que a gente gosta. Por falar nisso, Mônica, uma pessoa comum a nós dois, uma pessoa muito amiga nossa, Sidney Costa Campos, mandando o like dele aqui ao vivo na transmissão, tá? Nossa, o Sidney é fantástico, né, Sr. Gilvan? Foi através dele, inclusive, que eu tive a oportunidade de conhecer o senhor, que ele fez aí esse meio de campo da gente poder marcar esse encontro aqui no Face, né? Então, Sidney, você é um cara especialíssimo, você é fantástico, inteligentíssimo. Você, Sr. Humberto, nossa, são pessoas que moram no meu coração. Um beijo grande. Não, eu quero até aproveitar essa oportunidade, Mônica. Eu tenho dito isso muito para o Sidney, né? Mas muitas das vezes a inteligência incomoda. Mas fazer o que, né, Mônica? Então, o Sidney realmente é um cara acima da curva, entendeu? Um cara que eu tenho falado... Exatamente, exatamente. Eu tenho comentado com ele, gosto de falar isso muito de público, para não ficar um negócio apenas nos bastidores, ou em off, ou o que seja, mas é público e notório. Ele, de fato, é uma pessoa acima da média, e eu costumo dizer para ele, Mônica, que ele é uma pessoa que dá volta na esquina. Né? Então, enquanto muitas pessoas estão pensando em caminhar, ele já deu volta na esquina. Então, essa situação, tanto dele quanto eu também, eu me olho no espelho, eu sei que eu sou um cara de dar volta na esquina, talvez não tenha a mesma velocidade que ele, mas eu tenho esse hábito de dar volta na esquina, eu brinco muito isso comigo. Ela fala, pô, mas eu sou um cara que dou volta na esquina. A gente se reconhece que muitas das vezes, por causa desse detalhe, a gente incomoda determinadas pessoas que se acham que estão lá na frente, na outra quadra. Esse que é o grande detalhe, né? Enquanto, de repente, também nem saiu no ponto de partida. Né? Essa é a minha outra crítica na noite de hoje, imagina, hein? Mas, Mônica, vamos de abraço, porque o lance aqui tá forte. Ó, Michel Gouveia. Eita, pessoas lindas. Gente, Michel Gouveia, ele e a mulher dele, eles são meus irmãos aqui do meu coraçãozão. Michel Gouveia, meu parceiro de trabalho, tive a oportunidade de trabalhar com ele aí por esse Brasilzão. Ele é um cara incrível, parabéns. Ele lançou um curso agora dentro da plataforma do Hotmart, quem tiver interesse. Né, pode ficar à vontade. Ensinando as pessoas a trabalharem fazendo operações na Bolsa de Valores. Então, tá bem interessante. Curso do Michel Gouveia. Beleza. A intensidade aqui, Mônica, acho que a gente não vai falar de home office hoje não, hein? Vamos reagendar o home office aí para uma oportunidade sua, que eu respeito a tua agenda. Porque o Michel teve essa oportunidade de aplicar essas aulas por causa que ele teve essa oportunidade de ficar em casa gravando. A esposa dele também, ela está lançando um curso na parte culinária para confeitaria de bolos, também daqui a pouco vai ser liberado o curso dela. É uma mulher, uma profissional, se você vê os bolos, na verdade é uma obra de arte, aquilo ali para mim não é bolo, eu não teria coragem de comer, coisa muito linda. Também vai estar disponibilizando, por quê? Por causa dessa questão que forçou eles a pensarem em algo para desenvolver uma espécie de trabalho para ganhar dinheiro, para poder ajudar o próximo a também ganhar dinheiro. Por causa de quê? Por causa do home office, por causa dessa quarentena forçada. Então... É verdade, verdade. Você entendeu, você já mandou a informação, esses drops de informação a respeito do home office vão se tornar interessantes, porque eu estou vendo aqui que a demanda por fala, né, para você e tudo, está muito grande. Então, eu gostaria até de registrar aqui, por exemplo, que já tem pelo menos 7, deixa eu ver aqui ao vivo, é assim mesmo. Por exemplo, tem o Humberto Galvani, está aqui também, mandando um like aqui. A Ângela Sena, que é uma empresária aqui, uma microempresária aqui de Nova Friburgo, também aqui presente. O Raul Matsuyama é um cinegrafista aqui em Nova Friburgo. Eu trabalhei com ele, é um excelente profissional. E também uma pessoa que talvez você conheça muito,
que não é a minha amiga, mas vai se tornar a partir de agora, que eu confirmei, a Ana Clésia Pereira. Ela está aqui também mandando um like na transmissão. Ok, Mônica? Aninha, aham. Beleza, avançando aqui, conforme eu te falei, eu perdi aqui algumas falas que avançaram, mas o Michel Gouveia está dizendo que ainda não lancei, o Covid me pegou. Ele lançou. Ô, Michel, depende do ângulo aí que você está dizendo que desse Covid, cara. Espero que esteja tudo bem contigo, pai, e tudo mais. Agora, se o Covid apenas te atrapalhou para que você desenvolvesse seu trabalho, se Deus quiser, você vai conseguir. Isso é outro fato, né, Mônica? Melhores, meu amigo. Isso aí. Vamos registrar aqui certas coisas para conseguir. Aí, não, é isso mesmo. O Michel está confirmando mais acima aqui que ele vai lançar. Né? Então, isso é muito bom, mostra a interatividade, né, Mônica? Totalmente aqui. Ele publicou no Face que ele tinha conseguido lançar todas as aulas na plataforma da Hotmart, que inclusive falou que não era uma coisa tão a Hotmart exige muita coisa, e aí ele conseguiu aprovação. Então foi o primeiro passo, né? O primeiro passo foi dado. Muito bacana. Exato. E o espaço, né? E o espaço aqui também está aberto ao Michel Gouveia, que é um cara que eu conhecia num treinamento em São Paulo, interior de São Paulo, mas, em compensação, valeu muito pelo profissional que ele é, entendeu? Ele é um cara bastante focado e ficou amizade. Eu tenho aqui para registrar a Zenaide Zanon da Silva de novo, registrando a presença do Michel Gouveia. Ela diz, olha o Michel Gouveia aí, o Geninho Oliveira Veiga, né, aqui de Nova Friburgo, dizendo boa noite, Gilvan Costa, e a Mônica Beatriz. Então, são essas, né, as interações que acontecem nesse momento, Mônica. Conforme eu já ia registrar, Zenaide Zanon da Silva, Francisco Rodrigues e o Marlindo Costa, aproveitando e mandando um abraço para eles aqui nesse momento inicial de 17 minutos, hein, Mônica? 17 minutos só de abraço, hein? Parece até o programa da Xuxa, né? Você, Xuxa, mandando abraço, e o Louro José daqui mandando... minha mãe, para o meu pai, e especialmente para você. E aproveitando a abraço aqui... O show da Xuxa vai lembrar. Tem muitas paquitas aí na geração aí que estão aí, né? Mãe de família, empresárias, né? Muitas pessoas aí se destacando aí. Mandando um abraço aqui também, reforçando aí para o Sidney Costa, para o Marcelo Coelho e para a Cristina Cury. E por falar no Sidney Costa de novo, Mônica, há pouco eu perdi a mensagem dele aqui. O Michel Gouveia, novamente ao vivo aqui, Mônica, dizendo que está tudo pronto, mas falta gravar o vídeo do lançamento. E como peguei Covid, eu não gravei, logo estou 100% e finalizo, é o que ele está dizendo. Então, Michel, entendido por aqui, a melhor força, com toda a energia possível, da minha parte, da Mônica e todos nós que gostamos e respeitamos o seu trabalho, beleza? Avançando aqui, o Geninho já registrei, então vamos que vamos. Mônica, hoje em dia, o home office era para 2024 mesmo, ou era uma coisa que mais cedo ou mais tarde, a exemplo do que está acontecendo, tinha que ser implantado, e acabou sendo implantado agora com esse período da Covid em 2020? Boa. O home office, ele existe já faz um tempo. A grande questão é que a maioria das pessoas, elas não utilizavam, né? A maioria das empresas, das pessoas, inclusive tinha até uma certa desconfiança por parte das pessoas e das empresas com esse negócio de trabalhar em casa, com esse negócio de internet. Então sempre teve muito pé atrás, muita desconfiança, muito medo, porque esse é algo novo, que não é tão novo assim, né? Mas é algo novo para muita gente. E aí veio a pandemia e ela antecipou muitas coisas. Ela forçou as pessoas a utilizarem recursos que já estavam disponíveis de uma maneira que as pessoas não estavam preparadas para isso. Eu observo que a maioria das pessoas, elas foram forçadas, de repente, a não irem mais trabalhar no prédio comercial, a se deslocarem meia hora, 1 hora, 2 horas da casa até o trabalho, para ir, depois para voltar, todo aquele estresse. Foram forçadas a ficarem dentro de casa
e trabalharem, utilizando internet, utilizando celular, utilizando computador, sem saber bem como fazer isso. Então, no começo, foi um grande auê, né? Muitas pessoas, eu vi que muitas pessoas no começo da pandemia, ao invés de trabalhar, acharam que estava de férias, né? Porque não tinha que ir para o trabalho, foram para a praia, foram fazer coisas que não eram para fazer, porque estava no começo da pandemia. E aí, eu acho que também tem a ver com uma questão cultural, né? As pessoas, elas não foram treinadas, não foram motivadas, não foram ensinadas a trabalhar e viver dessa forma como a gente está vivendo nesses últimos tempos. E aí, de repente, a pessoa se vê em casa tendo que trabalhar. Só que quando você está em casa, eu vou dar o exemplo da mulher, que geralmente as mulheres fazem isso. Hoje em dia, muitos homens, os maridos, eles ajudam muito em casa, graças a Deus. Já tem essa versão dos homens que ajudam muito as mulheres em casa. Mas geralmente a mulher está em casa, ela vai trabalhar na cozinha, senta na mesa da cozinha, e aí ali tem uma louça para lavar, aquilo ali tira a atenção dela, tem a comida para fazer, tem que almoçar, tem que dar comida para os filhos, tem que fazer as coisas de casa, né? Tem que limpar, organizar. E aí acaba que não sabe administrar bem o tempo para se poder trabalhar. Ao ponto de quando a pessoa vai para o trabalho, ela sai de casa e vai trabalhar, quando a pessoa chega no trabalho, ela não tem mais nada para fazer a não ser trabalhar. No trabalho dela não tem uma pia de louça, às vezes, para lavar. Depende do trabalho da pessoa, obviamente, né? Uma pessoa que trabalha com limpeza de casa, não é esse exemplo que eu estou dando. Mas é igualzinho ir para academia. A pessoa que se matricula numa academia, eu gosto muito desse exemplo. A pessoa se matricula numa academia, ela vai para a academia, chega lá, ela não tem mais nada para fazer a não ser malhar, a não ser fazer o que está proposto a ser feito, né? É desafiante demais você fazer atividade física em casa, por exemplo. Porque hoje em dia tem muitos canais que oferecem para a pessoa fazer atividade física em casa, e tudo bem. Só que você tem que ter disciplina. Você tem que saber que aquele determinado horário, aqueles determinados minutos, você vai tirar para fazer a sua atividade física. Então, são exemplos que eu estou dando para mostrar a grande dificuldade que as pessoas estão enfrentando para conseguir se adaptar ao trabalho em casa. Eu gosto dessa possibilidade de trabalhar em casa, de ter a liberdade para eu fazer o que eu quero, na hora que eu quero, sem o chefe, sem a pressão, porque hoje em dia as pessoas têm que entregar produtividade. Antigamente, quando as pessoas, antigamente, não muito tempo atrás, elas ficavam prestando atenção na hora que o funcionário chegava, batia ali o dedo no ponto, assinava o ponto, hora para almoçar, hora para botar do almoço, hora para ir embora, e e vamos bater meta e pressão, e enfim. Hoje em dia não tem isso. Hoje em dia as empresas querem que a pessoa entregue resultado. Não importa como que ela vai fazer, ela tem que entregar resultado. Então, existe essa dificuldade por parte das pessoas que estão enfrentando isso, existe a dificuldade por parte das empresas, dos empregadores, que não capacitaram ainda os seus funcionários para isso, existe dificuldade por parte da família, num todo, dentro da casa, que não sabe administrar bem isso, e mesmo, por exemplo, eu gostando disso, eu tendo facilidade com isso, eu gostando que os meus filhos estudem em casa também, porque além do home office, tem o homeschooling, né? Que é o estudo em casa, obviamente com a ajuda remota dos professores, algo que no Brasil sempre foi uma dificuldade para a aceitação do estudo em casa das crianças, dos adolescentes. Eu tenho aqui as minhas ideias dos motivos, talvez, para que tenha tanta resistência. Acho importantíssimo o papel da escola, acho importantíssima a socialização que a escola oferece, mas em termos de ensino, os meus filhos, pelo menos, estão indo muito melhor estudando em casa do que
esses anos todos estudando numa escola. Então, assim, são vários fatores. Mas eu trouxe aqui uma problemática, eu trouxe aqui a dificuldade que as pessoas, as empresas e as famílias vêm enfrentando, e também gostaria de trazer algumas soluções, algumas possíveis uns facilitadores, né, para que, de alguma forma, essa live possa ajudar as pessoas que estão passando por esse momento difícil. Perfeito, Mônica. Eu gostaria de aproveitar aqui, abrir um chamado momento respiro, né? Por que isso? Porque, mais uma vez, consegui arrumar um jeito aqui de pegar as participações. A Kátia Rodrigues também participando aqui do nosso encontro. Ela é do Rio de Janeiro, né, da capital, né, mas tem muita ligação com Nova Friburgo, aqui no interior do estado. Ela dizendo boa noite para nós. O Sidney Costa Campos, muito boa noite, meus amigos, né? Ele dizendo aqui, e mais adiante, dizendo grande encontro. Perfeito, Mônica? São as participações aqui ao vivo no encontro no Face neste sábado à noite, perfeito? Então, quer dizer, você mostra a energia aqui que eu havia imaginado no início do programa e tá vingando aqui ao longo dessa transmissão. Deu uma travadinha aqui, mas depois eu vejo isso. Mônica, outros abraços aqui no meu script. O Marquinho Saraiva Arraes, que ao longo da semana curtiu o nosso chamamento para o encontro no Face deste sábado. Ele é um empresário aqui na cidade, dono de um hipermercado. O Estevão Grau também, mandando um like ao longo da semana, curtindo o chamamento. O Alexander Carvalho também já participou do encontro no Face. Ele é um empresário no segmento de transporte. O Alexandre Pena Merece também já participou aqui do encontro no Face. E a minha prima Maria de Fátima Lopes, diretamente de Vassouras, curtindo o chamamento no encontro. E por falar em encontro, o Sidney Costa Campos, de novo, aqui dizendo grande encontro. Né? Grande encontro, ele está dizendo aqui. A Kátia Rodrigues, que é a esposa do professor Marcos Aurélio. O professor Marcos Aurélio, Mônica, ele seria até o entrevistado do encontro no Face de semana passada. Mas devido à reunião e confraternização do meu tradicional, da empresa da qual eu trabalho, não pôde ser realizado, mas está sempre presente aqui com a gente, mais uma vez acompanhando aí as suas informações, né, que é a Kátia Rodrigues, esposa do Marcos Aurélio, dizendo que ele está ausente, mas deixa um grande abraço. Então, a ele, com certeza, Kátia Rodrigues, um abraço aí para o professor Marcos Aurélio. A Maria Zanon da Silva, se eu não avançar muito aqui, está dizendo aqui, Mônica, só para te lembrar, Jaú, vizinho de Bauru, que você, Sandra, visitaram várias vezes, tá? Ela diz isso aqui. Tá Jaú, Jaú. Beijo. Exatamente. Então, o Michel Gouveia está dizendo aqui, eita, pessoas lindas, né? Mas isso já estava devidamente registrado. Abraço também a Kátia Rodrigues, né? A quem eu registrei agora, ao marido dela, o professor Marco Aurélio, e a Ana Lina Carvalho, também de Brasília, ao longo da semana, curtiu aí o chamamento desse encontro no Face, Mônica. Isso aí, sempre presente, né? Uma pessoa que tem se destacado muito aí na linha da AMA Capariz, onde ela, inclusive, é uma das líderes lá, tem feito um belíssimo trabalho em Brasília, que já tem braços em muitas partes, inclusive aqui na região serrana, né? Mais precisamente ali próximo a Cantagalo, Macuco, Cordeiro, aquela área ali, ela já tem, vamos dizer assim, um braço, né, de ação ali. Eu quero mandar mais um abraço aqui para o Isaac Castro Vaz, a Mérita Gana, né, e a Cristina Veloso. São pessoas também que curtiram esse chamamento. Mônica, voltando ao assunto que não pode esperar, que é a questão do home office, a dificuldade de trabalho em casa, apesar do home office, ele existe? Existe, né? Ela existe. E como eu falei, a dificuldade, ela existe por a pessoa por ser novidade, por desconhecer, por não estar acostumado ou não estar aberto para esse tipo de trabalho, né?
Poxa, a pessoa tinha um jeito de trabalhar, quantos anos, às vezes, trabalhando naquele segmento, daquela forma, com aquela metodologia, de repente a pessoa é forçada a trabalhar de uma forma como ela não faz ideia de como começar. Então, é desafiante, é desafiante. Também envolve a questão das pessoas que compõem aquela casa, né? As pessoas, às vezes, elas tiram um tempo para trabalhar e, às vezes, alguém que está lá na casa, vê que a pessoa está em casa, fala assim, ela não está trabalhando. Então, faz favor, vai lá no mercado comprar tal coisa para mim. Vai pagar uma conta ali para mim. Acho que a pessoa não está trabalhando. Acho que a pessoa está em casa e não está trabalhando. E a pessoa está trabalhando. Então, são vários fatores que fazem com que isso se torne mais dificultoso, né? Então, assim, tendo uma boa conversa com a família, com os filhos, com a esposa, com o esposo, olha, esse momento aqui, a mamãe, eu vou tirar para trabalhar, esse período de tempo. Tem uma técnica muito boa que eu gosto de falar nos meus treinamentos, que é a técnica Pomodoro, né? Numa última live que eu fiz, eu falei a respeito da técnica Pomodoro. Ela pode ajudar muitas pessoas, porque, como eu falei, né, a problemática, ela existe. Pessoas que vão reclamar também sempre vai existir, né? Desde que eu me entenda por gente, pessoas que reclamam existem. Agora, pessoas que reclamam e já trazem uma solução, porque reclamar, tudo bem, mas vamos pensar em algo para resolver a questão, né? Nós, seres humanos, nós temos que nos adaptar e temos facilidades, né, de adaptação. E quem não tem facilidade para adaptação fica para trás ou não consegue sobreviver a meio tudo isso. Então, assim, aquele que consegue se adaptar mais rápido, ele vai ter mais facilidade para lidar com tudo isso, com essa problemática, né? Senão, provavelmente esse profissional vai ser substituído por um outro profissional que não reclame ou que esteja disposto, pelo menos esteja aberto para trabalhar dessa forma. E eu acredito muito que essa tendência de trabalho, pelas pesquisas, pelo que a gente vê nos documentários, nos noticiários, ela vai ser mantida, né? O trabalho home office. Então, assim, eu trouxe uma problemática, eu gostaria de também trazer algumas soluções. A técnica Pomodoro, como eu estava falando, é uma técnica muito boa e pode ajudar muitas pessoas. Ela se trata de você separar alguns minutos focado em algo que você se propõe a fazer e descansar outros minutos, mas descansar para valer, para poder fazer valer a pena. Então, por exemplo, 25 minutos focado em trabalho, você realmente se fecha e vai trabalhar e foca no trabalho e descansa 5 minutos. Aí você sai do ambiente e vai descansar, vai ficar com seu filho, vai fazer alguma coisa, depois volta de novo. Só que essa técnica, ela não é engessada, você pode colocar os minutos que você quiser, olha que legal. Se você quiser focar 1 hora, você foca, e aí, proporcionalmente, você vai descansando. Exemplo, vou ficar... Mônica, não, desculpe interromper, mas em se tratando de Brasil, a técnica Pomodoro pode ser 55 minutos de lazer e 5 minutos de trabalho? Muitas pessoas vão querer fazer isso, né? Só que aí não vão ter produtividade, elas não vão entregar resultado, e isso vai afetar o bolso dela, porque se a empresa precisa de resultado para se manter saudável financeiramente falando, para entrar dinheiro no bolso, a pessoa tem que produzir. E para produzir, se ela conseguir focar, igual se ela estivesse focando, se estivesse indo trabalhar, isso aí é o ideal. Então, assim, a técnica, ela não precisa ficar engessada. A pessoa pode focar, exemplo, 1 hora trabalhando e vou descansar 15 minutos. De descanso mesmo. Você sai daquele ambiente. Falar em ambiente é uma outra coisa muito importante. Às vezes a pessoa, ela faz da sala dela, do sofá dela, o ambiente de trabalho. Tô trabalhando em casa mesmo, posso trabalhar aqui do sofá da minha casa. Isso não é interessante, porque
o seu cérebro vai associar aquele ambiente que deveria ser um ambiente de lazer, de descanso, de relaxamento, ao ambiente de estresse, de trabalho, preocupação, bater meta e tal. Então, é interessante que você tenha um espaço para você trabalhar e que aquele espaço seja só de trabalho, um cantinho reservado para você trabalhar. De preferência também que não seja no seu quarto, porque o seu quarto também é um lugar de descanso. Que também não seja na sua cozinha. Por quê? Porque geralmente ali tem o cheiro da comida, tem toda hora alguém vai passar para ir na cozinha fazer alguma coisa. Se você tiver a possibilidade de separar um lugarzinho na sua casa, em algum espaço específico, para você focar em trabalho, e que depois você não vai associar aquele espaço ao mesmo espaço de lazer, de descanso, isso também é ideal para as pessoas fazerem. Isso ajuda bastante. Perfeito, Mônica. Uma outra parte aqui que eu tinha perdido, e é interessante te passar, o Sidney Costa Campos, ele diz aqui na transmissão ao vivo desse sábado, ele diz o seguinte: devo muito da caminhada de aprendizado à turma da Mônica. Então, é você, Mônica Beatriz. Que gracinha. Obrigada por lembrar desse momento tão especial, né? Que a gente fala que é a turma da Mônica. A turma Exatamente. da Mônica. É um grupo de amigos em que a gente troca bastante experiência, bastante informação. E obrigada, Sidney. Perfeito, exatamente. Eu tinha perdido esse posicionamento dele, que eu sei que era importante. Né? Alberto Galvani, conforme eu já falei, ele diz aqui: querida Mônica Beatriz, um forte abraço, sucesso. Quem foi que falou? Humberto Galvani. Querida Mônica Beatriz, um forte abraço, sucesso. Nossa, okay? Ele é fantástico. O Humberto é uma pessoa fora da curva. Isso aí, a gente estava falando em curva há pouco, né? Então, a questão aqui, outro abraço aqui, Mônica Beatriz, para o radialista Mariozão Oliveira, né, aqui do Nova Friburgo, para o youtuber Marlon Franco e para a cidadã friburguense, minha amiga Diná Muniz Batista. Todos eles curtiram ao longo da semana, né, as nossas chamadas para o encontro no Face de hoje à noite. Mônica, há pouco... com certeza. Isso aí, campeão, né? Mônica, eu fiz uma pergunta em função do que você acabou de dizer, e entrou com um WhatsApp aqui, mas daqui a pouco eu vejo. O home office, ele é cômodo financeiramente falando, mas quando eu falo assim, é o seguinte: o home office, ele é cômodo financeiramente para a pessoa que está executando o home office e também para a empresa que adota o home office no funcionário? Cômodo financeiramente? Sim, financeiramente. Que a empresa, com certeza, quando o funcionário adota o home office, não está indo até a empresa, de repente a sala dele fica com a luz apagada. Né? Um exemplo. Mas quem está gastando a luz é o funcionário dele que está em casa, utilizando o home office mais tempo, tendo que investir em computador, porque até então não tinha material de trabalho. Tudo isso é conveniência do ano 2024, que foi antecipado para 2020, né? Então, as pessoas realmente têm que se adequar. Mas essa balança, ela está equilibrada ou isso com o tempo, isso é normal no momento? Com o tempo se ajusta? Eu acredito que a tendência é se ajustar. Bom, com certeza, econômico está sendo porque está em evidência, a gente assiste aí nos jornais os próprios empresários falando, né, que não tem mais que ficar pagando o aluguel de salas comerciais, que são aluguéis caríssimos, dependendo do lugar. O itinerário do funcionário, ir e voltar para o trabalho. Então, assim, o tempo que às vezes uma pessoa gasta para ir trabalhar, se ela pega esse tempo e introduz no tempo trabalhando em casa, ela vai produzir muito mais. É muito mais interessante para a empresa e também para o funcionário. Falando de tempo e falando de economia. A energia, as pessoas geralmente já gastam normalmente. O computador,
acredito que a empresa deveria fornecer ou deixar claro que, para as novas contratações, uma exigência que a pessoa tenha internet em casa, um computador. A maioria das pessoas hoje em dia tem um smartphone. Esses telefones, eles têm muita tecnologia para a gente utilizar para trabalhar. Não se compara a uma máquina, um computador mesmo. O computador, ele tem as suas excelências, né? Mas dá para trabalhar. Então, assim, eu acredito que daqui para frente, as empresas e as próprias pessoas, para se capacitar, para permanecer trabalhando, elas terão que adquirir materiais de trabalho voltados para esse tipo de tecnologia, computador, celular, internet boa. Provavelmente as empresas investirão nisso. Gostaria muito que o governo federal investisse também nessa tecnologia para as escolas, para os alunos, né, para os alunos que podem estudar em casa, junto com os pais, com a ajuda dos professores de forma remota. É óbvio que tem muitos alunos e pais que não têm essa facilidade que eu estou tendo aqui em casa, que não tem esse tempo, que não tem jeito de permanecer com o filho em casa, precisa mesmo da escola, eu super compreendo. Mas também tem as pessoas que têm condições, assim como eu, de manter os filhos em casa, estudando, com a internet, com o computador. Então, aproveitar tudo isso, o governo oferecer tablets, computadores para os alunos, né? Internet boa para os alunos, para a escola. Eu acredito que isso realmente, isso vai colocar o Brasil num nível acima aí, comparado a alguns outros países, vai tirar o Brasil um pouco dessa questão tão de terceiro mundo. Verdade, Mônica. Por falar em terceiro mundo, me perdoe, mas lá vai uma outra chicotada da minha parte, né? A gente está falando aí que muitas coisas de 2024 foram antecipadas para esse ano em função da pandemia, foram obrigatoriamente, a gente adotou determinadas técnicas que estavam previstas para daqui a 4 anos. O home office, em sua plenitude, era uma dele, era uma técnica que seria utilizada também por volta desse tempo, mas, por obrigação da necessidade, acabou sendo antecipada. Mas aí falamos da questão da internet. Então, quer dizer, a internet se mostrou tão importante nesse momento atual, aonde muitas das pessoas, e até nós aqui, provamos a importância da internet. Só que as empresas brasileiras, a internet brasileira, ela não acompanhou essa demanda. Ela tem deixado muito a desejar, né? As pessoas que utilizam a ferramenta, a internet, o meio, né, os provedores e as empresas que fornecem essa tecnologia, as pessoas têm reclamado muito. Vou aproveitar o embalo, tenho acompanhado a realidade de muitos amigos aqui em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, que ficam reclamando de provedores que ficam prometendo velocidades absurdas e não oferecem nem a metade. Né? Então, isso é caso de justiça, mas não podemos judicializar, né, Mônica? Você que é bacharel em Direito sabe muito bem disso. Né? A legislação, os juízes estão muito sobrecarregados, né? Já tem tanta coisa judicializada e com essa pandemia tem outras sendo também, né? Só que agora, mais ainda, eles estão mais sobrecarregados, porque a questão do home office e até mesmo dos tribunais tem diminuído muita demanda em função da oportunidade de trabalhar do jeito que trabalhavam, né, amor? Sim. Alguns tribunais, eles já trabalhavam com um sistema de home office, cartórios, agilizando muito, muito, muito o processo, né? O processo mesmo. Então, isso no Brasil é uma realidade em vários estados. Tudo é questão de experimentar, né? É muito bom. Você vê, os estados no nosso Brasil que experimentam, se atrevem, eles se permitem, né? Algum tipo de descoberta, evolução. Vou imitar o país tal, vou trazer para cá. Eles
acabam sendo mais envolvidos em detrimento de outros estados. Por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, são estados, não sei se você concorda, mas eu acredito que sim, são estados mais, vamos dizer, mais para frente, mais evoluídos. E esses estados, eles fazem muitas coisas antes, então eles são referência para outros estados copiarem o modelo, né? Então, assim, já tem vários relatos, vários casos, né, de juízes trabalhando em casa. Hoje em dia, mais ainda por causa da questão da pandemia, mas antes da pandemia, eu digo, juízes já trabalhando em casa, o próprio cartório, eles fazem reuniões todos os dias no final do expediente para saber como é que foi, o andamento e tudo, porque tudo como é que fala, sobe para a nuvem, né? Tudo tudo é para digitalizar, digitalizou, fica salvo, não tem mais aquela papelada toda. Então, realmente, eu acredito que seja uma tendência muito grande acontecer dessa forma. E, inclusive, agilizar toda essa questão que a gente vinha vivendo de demora por causa da demanda, né? Demanda sempre vai. Uma outra questão que eu acredito que está passada da hora do Brasil inteiro aderir à questão da saúde. Digitalizar tudo isso, igual na Europa. Né? Na Europa, uma pessoa vai num médico em um determinado momento, passa-se 2 anos, 5 anos, a pessoa vai em outro médico, ele puxa o histórico da pessoa, no dia tal, na data tal, você teve isso, foi receitado isso, aquilo, você fez o exame tal, deixa eu ver como é que foi esse exame aqui. Tá tudo digitalizado, tudo na nuvem, tudo salvo, sabe? Marca as consultas. Então, eu acredito que isso tem que acontecer o mais rápido possível. Já vem acontecendo em alguns lugares, eu tô ciente, graças a Deus, e que isso acelere aí no nosso país. Perfeito, Mônica. Outra observação que eu faço aqui, você pode discordar de mim sempre, né, como eu fiz uma pergunta aí exatamente para você discordar, né, eu também tenho essa técnica, eu gosto de ver até onde a pessoa está querendo massagear o meu ego, não é o caso, até porque eu não curto, entendeu? Então eu fiz uma pergunta mesmo provocando para você discordar de mim, e que ótimo você discordou, né? E nesse sentido também, Mônica, vou aproveitar aqui eu te fazer um parâmetro. Já temos 47 minutos e 57 segundos de live, mas pura energia, né? Já são 9 horas e 4 minutos da noite, mas eu tenho aqui no computador, aparentemente, umas 10 perguntas de telespectadores ainda, e mais uns 6 abraços aqui para mandar. E outra coisa, que eu não disse, vou dizer agora. Já entendi, Mônica, obrigado. A gente vai prosseguir mais um pouquinho. E outra coisa que eu gostaria de dizer é exatamente o que você acabou de confirmar com esse dedão em rixa aí. Você é uma âncora, entendeu? Você é uma âncora, porque até então a estabilidade de participação aqui no Encontro no Face está muito grande. Mas vamos nós. A Zenaide Zanon da Silva, isso aí, parabéns a você, Mônica. E as pessoas que você conhece, né? Foi só eu elogiar para dar uma oscilação aqui. Ah, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. A energia é positiva, a energia contagia. Zenaide Zanon da Silva dizendo boa noite. Aqui é uma indireta para alguém. Vera Lúcia Andrade de Oliveira, né, obviamente também está acompanhando aqui nos bastidores a nossa transmissão. O Humberto Galvani dizendo aqui que entregando resultados não importa de onde se está trabalhando, Mônica. Então, quer dizer, o home office não importa onde aconteça, desde que se entregue resultados, né? É importante, né? Assim, a pessoa, porque o nome, home é casa, né? Office é trabalho em casa. Então, assim, é um jeito de falar que a pessoa não tá indo trabalhar lá na empresa, né? E ela tá indo trabalhar onde? Pressupõe que é em casa, mas ela pode estar na praia, ela pode estar na beira de um rio, tendo internet, tendo condições de entregar resultado, show de bola. Às vezes, olha que legal, se você me permite, a pessoa, igual eu,
Eu vou entregar aqui. Eu não tenho facilidade nenhuma. Não tenho facilidade. Consigo, não tenho facilidade. Para despertar cedinho, sair para trabalhar e entregar o meu melhor de produtividade na parte da manhã. Eu entrego o meu melhor de produtividade, eu começo a me tornar produtiva umas 10 horas, 10 e meia da manhã. Começo, né? E entrego até de madrugada. Só que a parte da manhã, para mim, é um desafio. E eu conheço muitas pessoas que conseguem entregar melhor na parte da manhã, dormiu bem, a mente está fresca, trabalha, que é uma maravilha, chega depois do almoço, aquele cansaço. Então, olha que bacana, você tem a oportunidade de entregar o seu melhor na hora que você realmente tem o melhor para entregar. E não naquela hora que você é obrigado, porque geralmente nas empresas você tem hora, eles colocam hora, cabresto. Olha, desculpa o palavrear, mas é um cabresto. Você tem hora para você comer, os minutos contados para você voltar, porque senão você vai atrapalhar o outro colega de trabalho no almoço dele. Acabou, isso aí acabou. Eu acho isso muito bacana. Eu tenho acompanhado muito essa questão do home office aí, principalmente nos cursos de coaching que eu tenho realizado, feito. O trabalho na internet tem uma grande vantagem do trabalho tradicional, né? Enquanto no trabalho tradicional a verdade verdadeira doa quem doer, né, Mônica? É uma frase que eu uso muito, né? Doa quem doer, porque aquele que se sentir doído vai ficar mais doído ainda, porque quem trabalha no tradicional está trocando a hora pela hora, né? Pura e simplesmente assim. Enquanto na internet, o trabalho que você desenvolve ele pode ser escalável, né? Do mesmo exemplo, o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, ele vai ficar disponível na internet. Outras pessoas que não tiveram esse momento de sábado à noite, a partir de 8h15, para acompanhar ao vivo, vão poder estar conectados, acompanhando o conteúdo que estamos discutindo aqui, em qualquer horário, a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. Então, isso é uma tendência muito grande e importante da internet. Porque, o valor, você não vai trocar mais a hora pela hora. Você vai poder trocar a força do seu trabalho, o valor que ele realmente tem, para as pessoas que realmente querem comprar, né? Eu acho isso. Olha, por exemplo, as pessoas reclamavam muito que não tinham tempo. Reclamavam do tempo que tinha que ir para o trabalho, do tempo que tinha que acordar, do pouco tempo para almoçar e do pouco tempo para ficar com a família. E que, se pudesse, gostaria de ficar mais em casa. Pronto, isso aconteceu. De forma forçada? Sim, mas aconteceu. E mesmo assim, tem gente que vai continuar reclamando. O que eu acho legal é que a pessoa, estando em casa e tendo essa possibilidade de acesso à internet, ela consegue descobrir mais coisas no mundo, abre o leque, abre a visão para as coisas que às vezes ela não consegue enxergar estando presa num trabalho tradicional. Então, hoje em dia, as pessoas estão conseguindo fazer o trabalho tradicional e ainda fazer um extra, fazer uma renda principal, aí a renda D, C, D, por causa do trabalho, das possibilidades, são possibilidades infinitas de formas de trabalho pela internet. Isso é muito bacana. Beleza, Mônica. Vai ao encontro aqui da participação do Michel Gouveia. Eu peço desculpa aí às pessoas aí por estarem com perguntas aí, vamos dizer, atrasadas, né? Essa participação do Michel Gouveia tem aproximadamente 26 minutos, né? Mas só para você ver como é que as coisas estão acontecendo. Mas ele diz aqui, Mônica, uma pergunta, quer dizer, na realidade, uma afirmativa que eu passo para você como pergunta. Ele diz aqui que acha que as partes mais desafiadoras do trabalho em casa são a disciplina e lidar com os contratempos, não é isso, Mônica? É verdade. É uma das coisas mais desafiadoras. É a tal da disciplina, do foco. Por isso que eu entendo, sim, as pessoas que precisam ir para o trabalho, as pessoas que precisam ir para a escola para estudar, porque senão não conseguem em casa. Eu super compreendo. Mas isso é uma questão de adaptação. E nós conseguimos nos adaptar, né? Então, fomos forçados a isso, inclusive. Mas ter foco e disciplina é um grande desafio. Eu super compreendo que realmente é um grande desafio. Vai das suas prioridades. O que é prioridade para você?
Se você tiver um trabalho que você sabe que ele é prioridade para você ganhar dinheiro, você vai priorizá-lo e vai ganhar dinheiro. Se você não fizer isso, você não vai ganhar dinheiro. Priorizar tudo. Se o seu corpo não é prioridade para você, você não vai fazer atividade física, você não vai se alimentar bem, que se dane o seu corpo e daqui a pouco ele vai chamar a sua atenção. Seu organismo vai falar assim, oi, tá chegando doenças aqui, né? Vai te forçar a cuidar. Então, o que é prioridade? Se seus filhos não forem prioridade para você, você não vai sentar na mesa e ensinar a lição da escola, porque não é prioridade. Tem que ver o que é prioridade para você. Agora, com relação ao trabalho, eu falo o seguinte: trabalhe com o que você ame. Eu falo não, né? Tem um ditado maravilhoso que diz isso. Trabalhe com algo que você ame, que você sinta prazer em trabalhar. Se você não trabalha com algo que você ama, ame o que você faz. Pelo menos isso. Porque senão, você vai ficar entediado, você não vai ter produtividade, a sua vida vai ser uma chatice, você vai ser frustrado e vai sempre justificar a sua falta de produtividade por essa questão de não gostar do que você faz. Exatamente, Mônica. Você tocou num assunto em que vai ao encontro de um chamado que eu fiz e que a resposta, acredito eu, seja exatamente isso que você acabou de dizer. Eu falei assim, não, a Mônica Beatriz ela vai falar sobre venda-se a si antes que o outro te venda. É exatamente essa questão. A pessoa tem que estar preparado, tem que estar devidamente qualificado para, no mercado de trabalho, ficar em evidência, vender a si próprio, né? E o outro lado da moeda também existe, porque se ele não se vender, vai ter alguém que vai vender ele no lugar. Ou seja, vai dizer, pô, o trabalho desse cara não é bom, não recomendo, não vale a pena procurar. Por quê? Porque ele não se vendeu antes. Ele não se qualificou para ficar em evidência. Então, isso que você está falando é fundamental e importante nos momentos atuais, principalmente com o trabalho de home office, aonde há pouco você me falou, e o Michel Gouveia também disse aqui, que as distrações atrapalham bastante. Atrapalha mesmo. Inclusive, Aurinei... Pode falar, Mônica, eu não quero te atrapalhar, por favor. Não, de forma alguma. Eu acredito que tudo vai se voltar para isso. Então, por exemplo, o governo o MEC, ele tem que capacitar os professores para trabalhar o ensino de forma, de forma distante, né? Acompanhar os alunos de maneira remota, capacitar os professores, as empresas capacitar os funcionários, as universidades capacitar os alunos, ter na grade curricular esse tipo de tema, esse tipo de assunto, porque dessa forma a gente vai criar aí uma cultura, um estudo a respeito, e as pessoas vão ficar mais familiarizadas com isso, vai ter uma aceitabilidade melhor, maior. A gente vai, por exemplo, não vai mais construir no ramo de construção, não vai mais construir os apartamentos sem ter um espaçozinho home office. A pessoa daqui para frente vai comprar um apartamento, esses apartamentos têm esses modelinhos já, 2 quartos, sala com cozinha conjugado, um banheirinho social, geralmente esses apartamentos básicos, né? Vai ter que ter uma salinha para a pessoa trabalhar, para ela poder se isolar ali, para ela poder ou estudar ou trabalhar. Isso já é tendência, isso já está acontecendo. Mônica, então essa tendência que você muito bem está colocando aí, ela joga para escanteio os apartamentos, né? E quando você fala em apartamento com home office, já é uma coisa pelo menos um pouco mais espaçosa, um pouco mais ampla. Inclusive, os apartamentos hoje em dia... Acho que vai ficar mais apertado. Né? Desculpa, eu acho que vai ficar mais apertada. Vai ficar mais apertamento, mas com a tendência aí, com esse momento que a gente vive, as indústrias de construção civil não olhariam mais para uma situação arejada, para um espaço mais amplo e, de repente, com circulação de ar mais, com a ventilação mais eficaz? Vai muito da criatividade. Eu acredito que é um momento da criatividade em todas as áreas. Por exemplo, eu acabei de imaginar aqui,
Você compra aí o apartamento normal, só que naquele hall embaixo, em comum, tem lá as partes, tem uma academia, às vezes tem a parte das crianças brincarem, tem a parte da piscina, tem a parte do trabalho, tem as cabines, né? Eu já vi, inclusive, muitos ambientes assim de prédio, e embaixo tem a parte de trabalho, do office mesmo. Então. Beleza. O Humberto Galvani aqui dizendo que a empresa dele é a IBM do Brasil, sempre teve home office, e quando ele começou a garganta se deixar, né, Mônica? Mas, desculpe, água, gente. Muita água. E pior que eu não tenho aqui. Mas vou tentar, da próxima vez eu vou deixar do lado aqui, mas eu não bebo, Mônica. Estou molhando a garganta toda hora. Teve uma vez que eu deixei o copo do lado aqui e não bebi. Né? Muita disciplina, pode ver que já foi. Né? A gente esquece e vai embora. Né? Então, ele estava dizendo aqui que a empresa dele é a IBM do Brasil, sempre teve home office. Quando eu comecei a fazer isso, ele já vinha e falava, vai buscar uma coisa no mercado. Né? Mas não sei se eu expressei aqui... Pode falar, então, já que você entendeu. É aquela parte, não é? Você está no home office, você está trabalhando, e aí alguém... talvez seja inconsciente. Só pelo fato de você estar em casa, a pessoa acha que pode te utilizar. Você pode ser útil. Pega aquilo ali para mim. Vai lá para mim pagar uma conta. Você está em casa. É porque estar em casa significa estar descansando, né? E aí a pessoa acha que você está descansando, você não está trabalhando, e aí manda você ir no mercado comprar alguma coisa. Verdade, Mônica, olha como são as coisas. Já 1 hora e 1 minuto de live, são 9 horas e 18 minutos da noite, mas se eu não fosse até aqui, eu não chegaria a essa pergunta da Kátia Rodrigues, aqui do Rio de Janeiro, mas que vem muito a Nova Friburgo, curte Nova Friburgo, gosta da cidade. Uma pergunta importante. Olha só, ela diz aqui, Mônica, na sua opinião, quem trabalha home office deveria ter uma legislação trabalhista diferenciada? Que pergunta interessante, Kátia. Obrigado pela oportunidade de responder essa pergunta. Fazendo algumas pesquisas a respeito, porque isso já é uma realidade, né? O home office está acontecendo de forma forçada, mas está acontecendo, e já acontecia antes, inclusive. A legislação brasileira, ela permanece, né? Se tiver que sofrer algum reajuste, vai acontecer, porque as leis, né, todas do mundo, as leis, elas vão se atualizando. À medida que vai acontecendo novidades, elas também têm que se atualizar, têm que se adaptar às leis. Só que já existia o home office. Então, nesse ponto das leis trabalhistas, elas continuam. A aplicabilidade da lei trabalhista, ela continua para quem trabalha em casa. É interessante, né? Perfeito, Mônica. Aproveitando aqui, mandando um abraço para o José Carlos Ferraz, o advogado Berini Figueiredo de Nova Friburgo, a Jéssica Gomes Neves, né, que ao longo da semana, Silvana Viana e a Vanusa Correia, ok, Mônica? Nossa, olha, Jéssica e a dona Vanusa, quero já deixar claro que desde o começo da live, meu carinho e gratidão eterna a vocês. Silvana Viana, minha amiga, irmãzona, nossa, essa mulher é um mulherão em todos os sentidos, né? Uma pessoa grandiosa, uma mente brilhante, uma mulher inteligentíssima, e eu sou fã da Silvana. Eu também tive no caso dela, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, nesse treinamento que eu tive em Piracicaba, Atibaia, né, interior de São Paulo, né, no treinamento lá da Thor Limits, em maio do ano passado. Maio do ano passado estivemos lá num treinamento da Thor Limits, e a Silvana Viana foi uma das instrutoras, né, uma das nossas mentoras, professoras. Então, cara, a energia dela realmente... Energia contagia, né, Mônica? Ela é demais. Ela, Paulo Lima, a galera toda ali é show de bola. Foi sensacional. Humberto Galvani aqui contribuindo com a sua resposta, dizendo, Kátia, esse negócio de
legislação para todas as coisas, deveríamos fazer negociações diretas com os empregadores. Ele manda aqui a participação dele. Deu um avanço muito grande aqui, mas eu estou vendo aqui que a Kátia Rodrigues, como sempre, um excelente programa. Kátia, muito obrigado a vocês que participam, né? E obrigado também às pessoas que aceitam participar. Então, o programa se torna excelente graças a esses fechamentos, né? Esses elos positivos que a gente executa. IAME, o que você faz, né? Humberto Galvani diz aqui muito. Mônica, sobre tudo isso que a gente está conversando, você falou de uma coisa que não é tão home office, mas acaba sendo, de uma forma indireta, algo que deixa a pessoa mais em casa e com condições de aprendizado muito maior, que é o ensino, deixa eu ampliar aí, ensino à distância. Com tudo isso aí, o ensino à distância, que tantos ficavam colocando como, vamos dizer assim, o lobo mau, talvez o tema até serve, hoje em dia é visto como, vamos dizer assim, um herói da situação, né? Porque é uma tendência, não tem como evitar, né, Mônica? É verdade, senhor Gilvan. O ensino à distância. Como eu falei lá há pouco tempo, os professores que não fizerem essa adaptação na forma de ensinar, que tiver que necessariamente estar dentro de uma sala de aula para poder ministrar uma aula única e exclusivamente ali, e se não for dessa forma, ele não trabalha, infelizmente vai estar fora do mercado de trabalho, porque é inadmissível. Eu falo como mãe de aluno, vou te dar um exemplo triste, né, do que aconteceu esse ano. Um professor de um filho meu, de uma matéria muito exatas, uma matéria que realmente precisa de um acompanhamento, né, de riquezas de detalhes para poder ensinar, para poder aprender. Ele não... O retorno dele remoto era, assim, mínimo. Então, ele não gravava nem áudio, muito menos fazia vídeo. Nem áudio para explicar a respeito daquela matéria. E foi um desafio muito grande. Então, esse meu filho dependeu de uma outra professora, do meu outro filho, que gravava aulas para conseguir entender a matéria. Então, assim, é muito triste ver isso acontecer. E a resposta dele, eu não gravo áudio, eu não vou fazer vídeo. E estava incisivo, ele bateu o pé ali e que se dane o ensino, né? Agora, é de tirar o chapéu para os professores que, no meio dessa loucura, viraram nos 30 e fizeram um trabalho maravilhoso remotamente. Eu tenho professores, assim, para elogiar o resto da vida. Professores dos meus filhos também. E professores que eu vi pela internet que, assim, fizeram um trabalho incrível, de uma forma lúdica, de uma forma maravilhosa, ensinando, cativando, prendendo a atenção do aluno, conseguindo entregar o que o professor tinha de melhor para ensinar. Então, é de tirar o chapéu. Agora, eu falei a respeito, né, dos alunos que poderiam continuar em casa estudando, continuasse, porque nas escolas públicas, no nosso país, é uma loucura você conseguir vaga. Tem pessoas que fazem fila nas portas das escolas, dormem nas filas, passam a madrugada na porta das escolas para conseguir uma vaga para o filho, e corre o risco de não conseguir a vaga para o filho, e tem que conseguir uma vaga numa escola super distante da casa onde mora, e é uma tristeza. Bom, para os alunos dessas escolas que têm condições de ficar em casa, liberar espaço para esses alunos que não têm condições entrarem, seria maravilhoso. É de bater palma, sabe? E tem professores que não concordam com isso, que reclamam. Inclusive, uma professora falou: não, isso é horrível, que eu estou morrendo de dor nas costas, tendo que ficar na frente do computador, corrigindo
o que os alunos estão mandando. Então, que tem gente que sempre vai reclamar? Tem, isso é fato. E tem gente que vai fazer o negócio acontecer, vai fazer as adaptações necessárias, vai viver o novo, o renovo, essa forma atual, e vai fazer a diferença na vida dela e das demais pessoas. Perfeito, Mônica. Aproveitando aqui a situação, só para te pontuar, eu acho que em respeito a você, em respeito à sua família, em respeito às pessoas que estão acompanhando o encontro no Face, até porque temos que dar uma satisfação que é mais do que óbvia, né? Se estamos aqui a 1h10 de live, quando são 9h26 da noite, não estamos apenas 1h10 aqui, né? Nós já tivemos uma pré-produção aí durante 20 minutos, né? Mais 5 minutos, 6 minutos que tivemos hoje para ajuste da sala de transmissão. Isso mostra o carinho que você tem por mim e eu por você. Muito obrigado, Mônica. Né? As pessoas que estão nos acompanhando, que saibam, né, que o tempo real é apenas imaginário, porque o real mesmo é muito maior. E ao terminarmos essa transmissão, claro, você tem a sua família, tem coisas para serem conversadas e administradas. E o próprio Face aqui, algumas pessoas eu gosto, depois de retornar ao próprio Face e pontuar algumas coisas mais diretamente. Então, tudo isso demanda tempo. Eu vou só registrando aqui algumas pessoas que deixaram um like, que chegaram depois de todos os agradecimentos. Né? Eu tenho aqui o Alberto Soares Guimarães Soares, ele é do Rio de Janeiro, nós trabalhamos juntos na empresa Verdini Meireles. Ele foi uma pessoa que muitos anos me serviu aqui em Nova Friburgo como profissional desta empresa. A professora Rosane Martins, também de Nova Friburgo, né? O companheiro vendedor, representante comercial Giovanni Araújo, que também trabalhou comigo na Verdini Meireles, né? E agora estamos juntos na empresa Nutrimax Alimentos, né? O friburguense Marcos Vinícius, também aqui na nossa live, o Paulo ambientalista, Paulo Roberto de Souza, aqui de Nova Friburgo, né? Deixa eu ver se tem mais algumas pessoas inéditas aqui. Gente, professores. Aqui, tem tudo. De escola e tal, e um monte de professor aí, eu falo, meu Deus, o que esse pessoal deve estar achando disso tudo? Fazer o que, né, Mônica? Aquela velha história, não? As pessoas que eu conheço aqui aceitam bem as informações porque entendem que crítica é uma observação apurada. Né? Então, tem muita gente. Enquanto mãe, né? Enquanto mãe, enquanto estudante também, que eu vivo estudando. Então, enquanto mãe, enquanto estudante, eu exponho essa minha visão a respeito do estudo em casa. Sim, eu estou vendo aqui que algumas pessoas pedindo amizade aqui, ou não, aí estou vacilando, mas tudo bem. Então, eu estava falando aqui, a Maiana Oliveira também botou um coração aqui, ok? A Maiana é meu xodó da minha vida. Beijo, Maiana. Está curtindo o Natal na Bahia. Isso aí, acho que eu registrei aqui a Maria Aparecida Santos e a Thelma Bastos de Barros. Né? Minha mãe. Então, Mônica. Opa, legal, Minha mãe está presente na aula, doutora Thelma Bastos de Barros. Beijo, mãe. Isso aí, mandou ver. Doutora, advogada também? Advogada, professora, pesquisadora científica. Todo o meu respeito por ela. Doutora Thelma Bastos de Barros, muito obrigado aí pela presença, audiência no programa de hoje. Mônica, chegamos ao momento derradeiro, né? Não vou te forçar a barra, não. Mas, para fechar, Mônica, alguma coisa que você gostaria de registrar que eu não tivesse perguntado? Não, eu acho que assim, a live foi muito gostosa, a gente pôde explanar. Obrigado pela oportunidade aí de falar bastante, que eu gosto de falar bastante. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, pelo carinho. Eu espero que esse encontro no Face seja cada vez mais e mais maravilhoso, cresça cada vez mais. E agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo, agradecer o carinho, o respeito de todos. Um beijo no coração de todos. Morro de saudade desses meus amigos espalhados aí por esse Brasilzão. E tamo junto.
E a Kátia, opa, está avançando aqui, mas a opinião dela nesse momento final é importante. Ela diz o seguinte, Mônica, se segura aí. Esse horário prolongado se deve à excelência do programa. Parabéns. Ah, que show, hein? Ixi, agora Entendeu? eu não durmo, hein? Então agora ela carimbou aqui. Gilvan Costa. E o Francisco Rodrigues dizendo parabéns, Gilvan Costa, e Mônica também. Então ela fecha aqui. Então por isso que eu falo, tem muitas participações aqui que eu tenho que dar atenção após o encerramento do programa. Eu tenho que dizer para você que foram 15 likes ao todo, né, das formas mais variadas. Ao todo, 34 comentários, Mônica. Ao todo, 34 comentários. Agora, se segure também. Por isso que eu falei que você é uma âncora. Foram 57 compartilhamentos. O quê? 57 compartilhamentos. Eu não parei aqui para ver o índice, mas isso eu vou te informar nos bastidores, de visualizações. Com certeza, graças à força aí das pessoas que compartilharam e das pessoas que comentaram, o resultado foi mais do que satisfatório. Ok, Mônica? Obrigado, Gilvan. Obrigado, pessoal, por compartilhar, por fazer essa interação, por curtir. É isso, gente. Essa ferramenta aqui que nos une, nos aproxima, e que bom que a gente tem acesso a isso daqui, né? Exatamente. E o Francisco Rodrigues fechando aqui, dizendo só fera, e a Mérita Gana dizendo que maravilha, top demais. Mônica Beatriz, muito obrigado pela sua aceitação, obrigado aí pelo carinho e a paciência de lidar comigo, porque eu acho que eu não sou uma pessoa fácil, mas valeu, entendeu? E perto do que você falou, se Deus quiser, em fevereiro nós teremos um encontro no Face online, né, das pessoas que se destacaram, mas nós teremos aqui 6 caras, né, 5 convidados e mais a minha. A minha vai sujar o encontro no Face, mas os outros convidados, por certo, irão abrilhantar também. E para agosto, setembro, outubro do ano que vem, nesse trimestre aí, se Deus quiser, Deus há de permitir, a vacina vai percorrer o Brasil de ponta a ponta. Nós, pelo menos a minha intenção, é ter vocês aqui em Nova Friburgo para um encontro no Face presencial. Ok, Mônica? Valeu, chega de embromação e até uma próxima oportunidade. Ok, Mônica? Obrigada. Parabéns pelo programa, obrigado pela oportunidade. Um beijo aí no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Valeu, vamos para os 30 segundos finais. Tchau.